Será que dessa vez teremos Arrascaeta e Pedro juntos no time titular? Tem também empresário que trouxe o Memphis Depay para o Corinthians, falando que ele queria jogar no Flamengo. Tem também José Boto falando sobre Cristiano Ronaldo, bateu o martelo. Vamos para as informações. Vou começar com essa aí do Memphis Depay. O holandês que hoje está no Corinthians, ele antes de ir para o Corinthians, ele queria o Flamengo. Mas o Flamengo não quis na ocasião, ele acabou indo para o Corinthians. O empresário que fez o negócio dele lá no Corinthians, intermediou toda a situação, Frederico Carvalho, disse o seguinte em entrevista à Rádio Bandeirantes. Poucas pessoas, talvez ninguém tenha falado. A prioridade do Memphis sempre foi o Flamengo. Eles, dirigentes do Corinthians, sabiam da minha relação com o Flamengo. Eles, staff do Depay, tinham mais segurança no Flamengo. Era uma questão financeira e esportiva. O Memphis tem o Cristo Redentor tatuado na barriga desde que veio jogar a Copa do Mundo no Brasil. O Flamengo veio jogar contra o Palmeiras e ficou em um hotel no Morumbi. Mandei uma mensagem para o diretor do Flamengo, ele falou, vem aqui. Cheguei lá, disse que o Memphis estava sem clube, que o clube não gastaria dinheiro com transferência e passei o possível tempo de contrato e o salário. Olha como são as coisas. O Flamengo, bem financeiramente, quando olhou os números, disse que estavam pesados. No final da conversa, falei com o Flamengo. Estão com interesse? Eles me responderam que iriam fechar com 3 jogadores, mas que não estava com pressa. E o Corinthians toda hora ligando. Teve uma hora ligaram dizendo que fecharam um patrocínio com uma outra bet. E esse patrocínio prevê a contratação de um grande nome. Quando eu vi que o Flamengo iria demorar, pedi uma videochamada com o presidente do Corinthians, com o Memphis. Tá aí os bastidores. Exatamente o que a gente falou na ocasião, galera. O Memphis foi oferecido ao Flamengo através dessa pessoa, Frederico Carvalho, que é um empresário, ao diretor executivo Bruno Spindel na ocasião. E os números, obviamente, chamaram a atenção e por isso que o Flamengo não quis contratar. Talvez essa seja a diferença de um clube extremamente responsável e o outro extremamente irresponsável. É só a gente olhar o que está acontecendo lá no Corinthians. Presidente caindo, o novo presidente assumindo, dizendo que não tem grana no caixa. E no Flamengo vai tudo muito bem, obrigado. Tanto é que o Flamengo não atrasa um salário há mais de 10 anos. Então, essa é a diferença. Eu sei que o torcedor do Corinthians pode ficar chateado, mas não tem jeito. Ou você é responsável ou não é responsável financeiramente. E quando você não é responsável financeiramente, acontece isso tudo aí que a gente está vendo hoje no Corinthians. E quando você é responsável, acontece tudo que você está vendo no Flamengo. Tudo bem, não vai ganhar sempre, não vai ser campeão de tudo sempre. Mas a saúde financeira vai muito bem no Flamengo, não tem salário atrasado, não tem crise financeira, muito pelo contrário. Existe muita responsabilidade com o dinheiro do clube lá no Flamengo. Galera, por falar em responsabilidade, José Boto, enfim, falou de maneira séria sobre a possibilidade de o Flamengo tentar a contratação de Cristiano Ronaldo para a disputa do Mundial de Clubes agora em junho, que vai ser lá nos Estados Unidos. Abre aspas para José Boto em entrevista à rádio Renascença. Como nós temos objetivos bem claros, que são ganhar o Brasileirão, tentar a Libertadores, a Copa do Brasil, tentar ganhar tudo se for possível, se não for tentar ganhar 2 das 3 grandes competições daqui, não vemos com bons olhos a chegada de um jogador, seja o Cristiano Ronaldo ou outro, só para o Mundial. Não nos parece que isso, em termos de grupo, tem impacto positivo. Vamos tentar nos reforçar para o Mundial, mas o objetivo é que sejam reforços para toda a temporada. Até porque é uma competição nova, ninguém sabe como as equipes vão reagir a isso. E não vemos com bons olhos fazer um investimento que pode hipotecar o resto da temporada. Isso aqui é perfeito. É exatamente o que eu acabei de mencionar sobre Memphis Depay, Corinthians e Flamengo. Responsabilidade financeira. Eu tenho certeza que se fosse um clube irresponsável, iria oferecer um caminhão de dinheiro para o Cristiano Ronaldo, só para dizer que tem o Cristiano Ronaldo, ia pôr em risco a saúde financeira, ia pôr em risco o ambiente do grupo, porque se você deve salário, direito de imagem a um grupo, como é que você contrata o Cristiano Ronaldo para disputar o Super Mundial? Não faz o menor sentido. Então, eu acho que a postura do José Boto foi perfeita, uma postura profissional. Responsabilidade com o dinheiro em caixa do clube. Tá certo o José Boto. E agora a gente vai falar do Gonzalo Plata, porque mesmo ele lesionado, não estando à disposição do Flamengo, ele será convocado para a sua seleção, porque o técnico do Equador, inclusive o Equador vai enfrentar a seleção brasileira na estreia do Ancelotti na seleção brasileira. Falar em Ancelotti, ontem ele comendo biscoito Globo, rapaz, aqui no Newton Santos. Que figuraça o Ancelotti, boa sorte para ele. E o BKSS, o treinador da seleção equatoriana, disse o seguinte: tanto o Gonzalo Plata quanto o Ener Valencia estão em uma situação difícil, ambos lesionados. Hoje não podemos garantir mais do que a presença deles.
ainda que esteja em uma situação de dificuldade. Depende de nós. Na lista de convocados estarão tanto o Gonzalo quanto o Enner. Eles farão parte da convocatória. Vamos acompanhar dia a dia o grau de recuperação que possam ter. Eu sempre sou otimista, acredito que a recuperação deles será antes do esperado, comentou o BKSS. O planejamento do Flamengo, junto com a seleção equatoriana, o departamento médico, que eles conversam entre eles, obviamente, o planejamento prevê que o atacante continue o tratamento no DM com a seleção equatoriana. Agora, se vai ficar à disposição para o jogo contra o Brasil, que é no dia 5, e contra o Peru, que é no dia 10, nós não sabemos. Eu sei que o Flamengo encara o Fortaleza agora, no dia 1º de junho. E se o Gonzalo Plata ficar à disposição contra o Fortaleza, a chance dele jogar pela sua seleção nesses 2 jogos é grande. Eu, particularmente, não acho correto o jogador ser convocado lesionado. O próprio Felipe Luiz falou sobre isso em uma entrevista coletiva um bom tempo atrás, sobre a Arrascaeta, por exemplo, que eles fizeram um planejamento para o Arrascaeta e se o Arrascaeta é convocado, eles perdem o controle. Então, acho que vale para qualquer outro jogador, não só para o Arrascaeta. Eles podem perder o controle em relação ao Gonzalo Plata. Supondo que o Gonzalo Plata seja colocado para jogar pela sua seleção na base de sacrifício. Eu iria considerar um absurdo. Eu, particularmente, não concordo com isso, mas sou apenas um jornalista no canal Vene Casagrande comentando a situação. Vocês, torcedores, vocês têm total direito de comentar também, podem comentar à vontade aí qual é a opinião de vocês em relação a isso. Galera, boa notícia no Flamengo, o Gerson está relacionado para pegar o Deportivo Táchira, depois daquela preocupação toda com o joelho dele lá no gramado sintético do Allianz Parque, ainda bem que não aconteceu nada. Hoje, quarta-feira, o elenco se reapresentou ao técnico Felipe Luiz por volta das 11 horas da manhã, e aí o Gerson fez um teste físico para saber se tinha condições de jogo, ele tem condições de jogo, está relacionado, o Alan também está relacionado, está de volta à lista de relacionados, Pulgar está fora, e o Vinha, acabei de saber que também está fora, não foi relacionado pelo técnico Felipe Luiz. A justificativa que me deram inteiramente no Flamengo ele teria 3 jogadores da mesma posição à disposição. Vamos lá. Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha. E Libertadores, não sei o que pensa a comissão técnica, enfim. Eu acho que seria bacana ter o Vinha ali no banco de reservas, pelo menos para ele sentir a atmosfera novamente de um jogo. Lembrando que ele não sente isso, não é relacionado para um jogo desde o dia 11 de agosto, quando ele sofreu lesão na tíbia, no joelho, passou por cirurgia e agora está de volta. Para finalizar, galera, o provável time do Flamengo. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Eu iria com esse time também. Esse é o provável time do Flamengo. Lembrando que agora ele tem o Alan à disposição, mas não acredito que ele comece com o Alan voltando de lesão. Acho que ele vai dar mais uma chance ao jovem Everton Araújo. Gostaram do time? Faria diferente? Independentemente de qual time entre campo, o Flamengo tem a obrigação de vencer o Deportivo Táchira. Com todo respeito à equipe venezuelana, mas é uma equipe extremamente fraca. Não ganhou ninguém na fase de grupos da Libertadores. Foi saco de pancada de todo mundo. O Flamengo vai ter Maracanã lotado, ingressos esgotados, mais de 65 mil pessoas presentes. Então, os jogadores eles têm a obrigação de dar a vida em campo e trazer o melhor resultado possível na noite dessa quarta-feira. O que vocês acham? Placar? Vou botar aí 4-0 Flamengo. E vocês, o que vocês acham? Torcedor rubro-negro, segura essa que a informação é quem te tá dando o que falar no mundo do futebol. Desde que Gianni Infantino, presidente da FIFA, revelou publicamente que Cristiano Ronaldo está em conversas para disputar a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, o planeta inteiro ficou em choque. E não demorou muito para pipocar a bomba. Segundo o jornal espanhol Marca, um gigante brasileiro já fez proposta oficial para o craque português de 40 anos. É isso mesmo que você ouviu. E é claro que o nome do Flamengo entrou no meio dessa novela que tá pegando fogo nos bastidores. Só que, calma aí, nem tudo são flores nessa história. Durante um evento em Lisboa, o terceira Conferência Bola Branca, o diretor executivo de futebol do Flamengo, José Boto, fez questão de colocar um balde de água fria nos mais empolgados. Participando por videoconferência, ele foi direto no assunto e revelou que, pelo menos no setor de futebol, há resistência em trazer Cristiano Ronaldo só para disputar o Mundial. Boto deixou claro que ele e o técnico Felipe Luiz pensam diferente do departamento de marketing, que obviamente vê uma oportunidade monstruosa de visibilidade global com a chegada do camisa 7 mais famoso do planeta. Boto foi enfático: nosso projeto é para a temporada inteira. Queremos ganhar o Brasileirão, a Libertadores, a Copa do Brasil.
Não faz sentido trazer um jogador, seja ele Cristiano Ronaldo ou qualquer outro, só para disputar o Mundial. Isso pode gerar um impacto negativo no grupo, além de ser um risco esportivo e financeiro. E aí, torcedor, bate aquela dúvida. Imagina o CR7 com o manto sagrado, mas só por alguns jogos? Faz sentido? Dá para segurar essa empolgação? Porque, cá para nós, quem não sonha ver Cristiano no Maracanã lotado, escutando aquele grito ensurdecedor da nação? E se não bastasse todo esse enredo digno de filme de Hollywood, o próprio Cristiano Ronaldo resolveu jogar mais lenha na fogueira. O craque postou nas redes sociais uma mensagem enigmática, praticamente em tom de despedida, depois que o Al Nassr ficou de fora da próxima Champions da Ásia. A internet foi abaixo, e as especulações só aumentaram. Enquanto isso, o Flamengo segue trabalhando forte nos bastidores. Por enquanto, o volante Jorginho, recém-cedo do Arsenal, é o único reforço encaminhado. A diretoria ainda sonha com um meia e um ponta, mas essas negociações podem ficar para depois do Mundial. A verdade é uma só, torcedor: o Flamengo não quer apenas fazer figuração no Mundial de Clubes. Quer ir para brigar, para vencer, para escrever história. E essa história pode ter um capítulo surreal, com Cristiano Ronaldo vestindo o manto mais pesado do mundo. Mas, por outro lado, a diretoria bate na tecla de que o elenco precisa de reforços pensando na temporada inteira, não só na competição internacional. E agora? Será que a voz do marketing vai falar mais alto que a da diretoria de futebol? Ou será que vem uma reviravolta dessas que só o Flamengo sabe proporcionar? Segue o jogo, e que os próximos capítulos sejam ainda mais eletrizantes.